autorização para entrar nas moradias, para fazer as suas avaliações, para fazer um processo de perseguição e que justificaria a expulsão dessa população dessa região do centro que começava a se valorizar. Um centro mais especializado e tudo mais. Só uma questãozinha. Só uma questão também importante, né, que a gente vai ver uma recorrência agora aqui nesses códigos, é a palavra pobre, né, e a palavra pobreza, né, que a gente, na verdade, está importando da Europa, né, na verdade, na Europa começa a aparecer essa palavra muito frequentemente no fim do século XIX, aqui no Brasil, vocês vão ver aí muito claramente a palavra, mas a ideia da pobreza agora aparecendo não mais como aquele indivíduo meramente desprovido de recursos, né, mas como um local de foco de doenças transmissíveis, um local de predisposição ao crime, né? Então, não é uma população meramente que padece de condições precárias econômicas e de moradia, mas é uma população pobre, é o termo utilizado, começa a ser utilizado muito fortemente nas legislações, pobre no sentido de perigoso, de turba de vagabundo, de vadio, de criminoso, de portador de doença transmissível. Então, essa burguesia que até então estava melhorando, né, de certo modo, o espaço deles, né, criando o Campos Elíseos, o Higienópolis, para eles morarem, eles também vão começar a intervir efetivamente nos bairros dessa classe trabalhadora que eles nomeavam de pobres, né? Até hoje, a própria defensoria, muitas vezes, aqui para você ser atendido, você tem que, né, atestado dessa condição, inclusive, né? Então, começa a nascer ali fortemente essa ideia. Então, como vem a res pública, né, a proclamação da República, se antes, né, até então, até 1888, a gente tinha escravidão no Brasil, quando é proclamada a República, decretada, inclusive, a República, essa população que agora, diante da lei, todos são iguais, tem formas de diferenciação, que é o próprio higienismo e o sanitarismo que vai começar a nascer aí. A diferenciação social vai se dar por meio dessas discriminações morais. Então, quem é esse negro agora, que está compondo a cidade? Quem é esse imigrante anarquista ou vadio, que está chegando para encurtiçar a cidade? Então, o medo, né, dessas populações perigosas era transformado em ação diretamente da questão social. Isso, exatamente. E isso daqui é um exemplo bastante, né? Isso daqui é um exemplo bastante legal, porque o que acontece? Como eu falei para vocês, por muito tempo a cidade ela fica concentrada, né, na região do Triângulo Histórico, e a partir, então, do começo dessa virada, do finalzinho do século XIX, você tem, então, a Santa Efigênia começa a ser um local, é o primeiro ponto de expansão da cidade para além desse triângulo histórico, e, logicamente, por ser uma região distante do centro, uma região para onde vai muito dessas famílias trabalhadoras, famílias de imigrantes viver. E começa, então, um processo de bastante de encurtiçamento, né, de vários cortiços na região da Santa Efigênia. E, justamente no ano de 1893, você vai ter uma expedição, né, esse aqui é o mapa dos cortiços da Santa Efigênia, sanitarismo e urbanização, um mapa do relatório de inspeção da Comissão de Exame e Inspeção das Habitações Operárias e Cortiços do Distrito de Santa Efigênia. Então, os higienistas sociais, os sanitaristas, começam, então, por conta dessa legislação que começa a permitir, a aprovar esse acesso dessas pessoas, que permite que esses higienistas entrem na casa dessas pessoas, começa, então, uma inspeção cadastrando onde estavam as moradias, onde que eram encurtiçadas e que tipo de morador que vivia nessas moradias. Essa pesquisa inteira, gente, está disponibilizada no Arquivo Público do Estado de São Paulo, tá? Não só a parte da cartografia, mas toda a parte de planilhamento, né, de levantamento dessas famílias. Então, olha como é que era cadastrada essas famílias, né? Você tinha o nome do proprietário da moradia, aqui no caso, André Fazano. Você tinha quem que era o locatário encarregado, no caso, a Ângela, aqui no caso, né? A área livre da moradia, qual que era a metragem da moradia, qual que era o número de casinhas que tinha no lote, a população que habitava essas casinhas, 21 pessoas moravam em 54 metros quadrados, e o excesso de lotação que eles colocam como 10, e algumas observações que mostram bem, né, para que se prestava essas inspeções. Área livre, bem como cubículos mais baixos do que a rua. Já que houve febre amarela, tem uma torneira para água, um ralo e sarjetas. E as prescrições. Qual é a indicação, então, para esse tipo de moradia? Propor o interdito desses cubículos até
final reforma ou reconstrução. O solo tem que ser levantado, o prédio inteiro tem que ser reconstruído se o proprietário quiser continuar a exploração do cortiço. Então, várias recomendações e uma tabela final mostrando o que eram então essas moradias. Só no primeiro exemplo que a gente está usando, né, nessa moradia, a inquilina era Ângela, né, ela era de nacionalidade italiana. Você tinha aqui as dimensões do lote, um adulto morando nessas moradias, 5 menores, 6 pessoas morando nessa moradia, um excesso de 5 pessoas. Sem informações, cômodos insuficientes, reduzir a lotação. Então, todas essas moradias da Santa Efigênia, já nesse período, elas são cadastradas, catalogadas, e essa população toda, então, passa a ser um cadastro, então, o que vai justificar, através disso daqui, a demolição dessas moradias. Nesse processo que a gente está falando, de perseguição dessa população pobre, a princípio, dessa população trabalhadora, e expulsão, né, o que justificaria a demolição da expulsão dessas populações do centro da cidade. Estamos falando, pessoal, do final do século XIX, aqui em São Paulo já, né, nesse processo. Essa superlotação, tem uma pesquisa, inclusive, que fala bastante disso, das condições de vida, o padrão de vida dos trabalhadores na cidade de São Paulo nesse momento. Quando a Escola de Sociologia e Política ela é fundada pelo Roberto Simonsen, ele já estava preocupado desde a década de 10, ele era um industrial, empresário, já estava preocupado com as condições de trabalho dos trabalhadores. Por quê? Porque há um movimento de urbanização nesse processo, né? Tudo aqui era roça, tudo era um latifúndio, né? Eram grandes plantações com utilização em larga escala de trabalhadores, pouca mecanização. E o que era a cidade? A cidade estava chegando aquele tanto de imigrantes sem estruturas, né? E essa pesquisa vai mostrar um pouquinho o que era essa condição de padrão de vida desses trabalhadores. A Escola de Sociologia e Política, que vai trazer uma tendência a uma sociologia aplicada, vai também entrar dentro dos cortiços, né, dentro das casas, e vai fazer essa pesquisa. Distribui cadernetinhas de tudo que era consumido pela família tinha que ser descrito e registrado. A partir dessa pesquisa é que foi feito, inclusive, a base do salário mínimo no Brasil, com base, inclusive, em carboidrato e nutriente apenas, né? Mas o que atesta essa pesquisa? Que assinala que as famílias vivem em intensa superlotação. Em 3 de 5 casos estudados, a família inteira mora num só quarto. Até 9 pessoas num quarto. A média é de 7 para mais. Então, segundo a análise do Lowry, por exemplo, 59% das famílias moram em um cômodo. E se a gente for considerar até 2 cômodos, quase 90% das famílias moram em até 2 cômodos, né? Então, é um número bastante extraordinário, essa superlotação. A alimentação também teve que ser adaptada, porque nesse período que a agroexportação, agro é pop, agro é tudo, né? Então, a agroexportação dominava esse cenário. Basicamente, tudo era estímulo para a exportação, para vender o café. E tudo que entrava acabava entrando mais caro. Então, o aumento do custo de vida era extraordinário. O preço da alimentação era muito cara, assim como também as fraudes eram constantes. Por isso, não vai ser à toa que a gente vai ver uma movimentação operária muito grande nesse período. Greves gerais, 1903, 1907, 1908, 1912, 1913, 1917. Greves gerais. Não é à toa que eles vão se preocupar com as condições de vida e de controle dessa classe trabalhadora. A questão social vira plano de governo mesmo, né? Plano de Estado. Pode ir. Então, como eu estou dizendo para vocês, né? A gente vai ter, então, um crescimento cada vez maior na cidade de São Paulo. Aqui a gente colocou, né, uns dados de recenseamento. As 3 maiores cidades nesse período: Rio de Janeiro, com quase 300 mil pessoas, Salvador, com 120 mil pessoas, Recife, com 116 mil pessoas, e São Paulo, até os anos da década de 70, dos anos de 1800, tinha 30 mil pessoas. A partir daqui, muito também por influência, né, do subsídio da imigração nesse período, né, o Estado passa a financiar, né, a passagem de muitos imigrantes da Europa para o Brasil, para trabalhar nas lavouras de café desse período. E como vocês observam, né, os saltos populacionais em décadas, poucas décadas, né, de 31 mil para 1880 para 64 mil, e depois, em apenas 10 meses, em apenas 10 anos, de 64 mil passa para 240 mil, passado 20 anos passa para 580 mil,
1 milhão e sempre dobrando a população em períodos muito curtos, o que demonstra, então, um extremo, né, um grande crescimento, um crescimento bastante acelerado. E isso muito em função do quê? Como a gente disse, né, do movimento imigratório. A cidade de São Paulo, por conta da política, né, de exportação de café, começa a receber muitos imigrantes. Aqui são fotografias dos imigrantes chegando na região da cidade de Santos, nas docas de Santos, e aqui mostrando um pouquinho a cartografia da cidade, a expansão que teve esse crescimento nesse período, né? Até 1810, São Paulo concentrado ainda nesse triângulo. 1840, você já tem uma expansão em direção a Santa Efigênia. 1881, já alguns bairros como os Campos Elíseos, uma parte do Higienópolis e a própria região do Bexiga, aqui, os novos loteamentos para além desse triângulo histórico. E em apenas 22 anos, já uma ocupação extrema da cidade, né? As regiões aqui da Lapa, as regiões aqui da Paulista, aqui do Jabaquara, essa região aqui do Ipiranga, e até a região do Gomes Cardim, Itaquera, Tatuapé, todo esse encontro aqui dessas rodovias, das duas grandes ferrovias aqui, a região do Brás, o Bom Retiro, a região do Pari também. Então, uma cidade bastante grande, muito por influência dessa chegada constante desses imigrantes, né? Muitos deles vão passar pela hospedaria do imigrante, né? Que hoje ficam no Museu da Imigração. E esses imigrantes, né, como o Jimmy está colocando, foram 1 milhão e 200, quase 300 mil italianos, 73 mil japoneses, 600 mil espanhóis, né, 1 milhão e 80 mil portugueses. Então, a gente vai ter uma chegada em massa. Por isso que, de certa forma, a estrutura da cidade, 50% era encurtiçada. Você não tinha infraestrutura, né? Aliás, até hoje, a gente não tem infraestrutura, né? Agora, a pessoa que chegava, esse período, de 1870 até 1930, por que vinha tanta gente também? Porque existia a imigração subvencionada. Era financiada pelo Estado esse translado transatlântico. Chegava no porto, aí era outra coisa, né? Chegava no porto, você era regimentado, você chegava na hospedaria, ou você, no porto, era regimentado direto para a fazenda, ou você vinha para São Paulo e passava pela hospedaria do imigrante. Na hospedaria, você tinha todo um complexo, né, de identificação, desinfectório, hospital, tudo para identificar quem são essas pessoas que estão chegando, né? Uma espécie de moralização. E aí a gente vai ter a cada família que chegava, tinha de 4 a 8 dias para se virar e arrumar um contrato de trabalho. Né? Ia para a fazenda, vamos supor. Se fosse para a fazenda, inclusive nesse momento, o Brasil era entendido como ainda escravagista, né? Porque se você faltasse um dia na lavoura, era 28 dias de cadeia. Você não podia transitar de uma fazenda para outra com menos de 1 ano de antecedência. Então, aqui também, a gente tem já aí um forte controle social, tanto no campo quanto na cidade. Né? Hoje é o Museu da Imigração. Você pode mudar, Jim. Então, gente, para além, então, você tinha uma cidade até então, como eu disse, né, ainda uma cidade com os seus córregozinhos ainda bastante aparentes, você tinha uma cidade das lavadeiras, né, muitas famílias viviam, né, desse processo de ser lavadeira. As mulheres, quando se ajuntam, é para falar da vida alheia, começa na minguante, vai até a lua cheia. Essas mulheres eram... Já viu falar de briga de lavadeira? Era tão comum, porque era um meio de vida. Né? A lavadeira, inclusive, era rimo de família. A maior parte das... as cidades coloniais, basicamente, que tinha o tropeirismo, né, era muito feminina. Tinha muita criança e muita mulher nas cidades coloniais. Imperiais, né, porque São Paulo, como o Jimmy colocou, foi uma vila até recentemente. Essas fotografias aqui são do Rio Tamanduateí, né? Então, aqui uma lavadeira no Rio Tamanduateí, aqui onde estaria o pátio do colégio. Essa daqui seria 25 de março, né? Que o Rio Tamanduateí, o porto da Porto Geral, da Ladeira Porto Geral. Era o maior porto de São Paulo. Que é por onde chegavam as embarcações de comércio que subiam, né, a região. Isso aqui tudo vai ser canalizado para a construção da 25 de março. Aqui, ó, aqui estaria onde a Câmara Municipal dos Vereadores. Isso aqui é a Rua Santo Amaro, indo em direção ao aldeamento de Santo Amaro. Isso aqui seria o Vale do Itororó, onde foi construída a Avenida 23 de Maio, um ponto de bastante concentração de lavadeiras aqui no córrego do Itororó. E aqui o Vale do Saracura, onde vai ser construída a Avenida 9 de Julho. Que era o antigo Quilombo Saracura. Né? Onde era o Quilombo Saracura, perto do Tanque de Ruano. Então, uma cidade ainda, né, uma cidade do imigrante, uma cidade da lavadeira, uma cidade, né, onde os do rios vendedor era ambulante. Sobrevivência, né, Jimmy? E onde o rios era a sobrevivência. E a condição da moradia, como a gente disse, né, muitos cortiços.
grande parte da maioria dessas famílias, né, quase 50% da população, como diz Nabil Bonduque, vai viver em cortiço do começo do século XX, né, na cidade de São Paulo, um cortiço na década de 1894, outro cortiço do Brás. Observem a grande quantidade de crianças vivendo no cortiço, né, a maior população eram de crianças, né, que ficavam aí ajudando as mães, muitas dessas Uma crianças... coisa interessante, Jimmy, também é que esses trabalhadores eram considerados trabalhadores suplementares, ou seja, as mulheres e as crianças, né? Então, dentro da família, todo mundo trabalhava, porque o salário era muito baixo, então tinha que ter o complemento. E até hoje, né, a gente percebe que o trabalho infantil está muito maquiado por trás dessas estratégias de sobrevivência das famílias, né? Só para a gente ter uma noção, se a gente for observar a predominância da idade de trabalho é de meninas de 14 a 17 anos, a maior parte, principalmente pensando aqui a indústria têxtil, que é esse momento é a indústria que mais está se desenvolvendo no meio urbano, né? Então, a gente vai ver uma predominância de meninas. Então, das 9 pessoas que trabalham de 11 a 12 horas por dia, 7 são mulheres e 6 têm menos de 18 anos. Então, é um número muito grande de crianças trabalhando nesse momento na cidade. Então, como a gente viu até agora, então no plano institucional, no plano urbano, as intervenções já haviam começado. Agora, então, começavam então as intervenções dentro do privado, né? Então, assim, os higienistas começavam, eles tinham que ter, então, instrumentos para entrar na casa do trabalhador, né? Para conseguir fazer a visita na casa do trabalhador. E é justamente nesse período que começa, primeiramente, na cidade de São Paulo, na instância municipal, é criado o Código de Postura, né? Aqui na cidade de São Paulo. Então, esse Código de Postura, ele vai definir não só como deveria ser a casa do trabalhador, né? Quais deveriam ser as condições técnicas, quais deveriam ser as dimensões dessa casa do trabalhador, para atender esses códigos sanitaristas, esses códigos higienistas, mas também começa a interferir também no próprio como que deveria se portar essa população, né, no espaço público, né? Então, essa população não poderia tomar mais banho nas aguadas públicas, fora de horário fora de horário que não fosse, né, em horas que possam ofender a moral pública, então não podia mais tomar banho nesses locais, os chafarizes. Você também tinha uma perseguição dos batuques, dos cateretês, dos sambas, fica especialmente proibida essa cultura, esses elementos da cultura negra, algazarras e vozeirais aí trazidas pelos italianos, principalmente os imigrantes italianos também, você não poderia fazer algazarras, vozeirais, sempre com a predisposição de multa, e como o professor Beto disse, né, a palavra pobres começa a aparecer cada vez mais, então, nesses termos, né, fazendo aí uma alusão já a essa população e uma perseguição maior dessa população pobre. Nós não vamos nos ater muito ao texto, pessoal, mas depois a apresentação vai ficar à disposição, vocês podem depois fazer a leitura, tá, com bastante calma, que são, muito extenso, tá? Então, primeiramente, na instância municipal, foi o Código de Postura. A partir do ano de 1894, vai ser, então, criado o Código Sanitário numa instância do Estado, né, da província, na final do Estado, né? Então, esse Código Sanitário, ele começa também a intervir na questão das habitações. O Jimmy, ele foi influenciado, inclusive, pela Comissão de Inspeção Sanitária do ano anterior. Do né? ano anterior, da Santa Efigênia. Então, você tem aqui, né, os capítulos habitações coletivas, já falando, ó, um capítulo específico para as habitações das classes pobres. Não é tolerado o cortiço, todas as leis estabelecidas para as habitações em gerais devem ser aplicadas às habitações das classes pobres. Vilas operárias é permitido, contanto que esteja fora do perímetro urbano. Aí só uma questão interessante, as vilas operárias, né, que foi um fenômeno presente aqui em São Paulo, e que, inclusive, o Código Sanitário previa que elas fossem construídas fora do perímetro urbano, na verdade, não, era uma das possibilidades, segundo muito desses sanitaristas e higienistas, uma solução para o cortiço, né? Ainda que não tivemos muito fenômeno de vila operária, né? Aqui no Brás, né? No Belém, que você tem algumas importantes aí, mas você não teve muito esse fenômeno. Mas que também, obviamente, a vila operária era uma alternativa ao cortiço, mas também nessa proposta de uma intervenção, né? Então, viver na vila operária não era fácil também, não, né? Viver na vila operária, você terrível. tinha que ter pelo menos 4 pessoas que fossem morar na casa da vila, tinha que trabalhar na fábrica. 4 pessoas
da família tinham que trabalhar na fábrica, senão não conseguiria acesso à casa. E o desconto, né? Então era mais uma forma Desconto do do aluguel. empresário ganhar, né? Do O industrial armazém ganhar. era também do dono da vila, então você comprava lá na cadernetinha. Então era toda uma forma de controle, com toque de recolher e uma série de outras de regramentos, né? As instalações sanitárias, aqui já começa a aparecer, né? Instalações higiênicas, essa palavra higiene, sanitário, nessas legislações, né? Também, justificando a perseguição dessas famílias pobres, dessas moradias onde habitavam essas famílias pobres, você tinha também um capítulo específico para as habitações insalubres, o que é considerado, então, habitação insalubre, quando todos os compartimentos não forem convenientemente arejados e iluminados, quando, né, promiscuamente habitam homens e animais, quando, né, vários condicionantes, aqui, ó, essa aqui também, quando o número de indivíduos domiciliados for superior à sua capacidade, determinada por cubação, ou seja, uma legislação que justificava a demolição imediata do cortiço, né? Você tinha, então, agora um amparo legal para que os higienistas sociais, os policiais também, a força pública, né, ela fizesse a demolição a partir dessa legislação. E reforçando, né, gente, como a gente disse, metade dessa população em São Paulo vivia encurtiçada. Outros também ainda, você tem ainda precauções imediatas contra as moléstias, epidemias e transmissíveis, né? Ou seja, né, como que deveria os médicos, gerentes de fábricas, diretores de colégio, quaisquer habitações coletivas devem ser obrigados a denunciar quando tiver epidemia. Caso de varíola já bastante presente, a varíola, inclusive, que vai ser uma das versões da denominação do bairro do Bexiga, né, onde ficavam os bexigosos, que era o pessoal que tinha a doença da bexiga, que eram as bolinhas na pele, que é a varíola, que aqui no Bexiga tem essa versão de que o bairro ele tem esse nome porque era o local onde residiam essa população distante do centro que tinha varíola, então a varíola já presente como epidemia nesse período, e também até nas fábricas e oficinas também alguns artigos falando, já trazendo aí, o trabalho diário deve durar 12 horas no máximo, então assim, era permitido aquele período, né, trabalhar Aí 12 explicado horas. por que a classe trabalhadora estava adoecendo, né? Voltou, né? Tá voltando. Tá As voltando. 12 horas depois de 100 anos voltaram, né? Tá aí. Crianças menores de 12 anos não poderiam trabalhar na fábrica, mas de 12 para cima já poderiam trabalhar na fábrica, meninos de 15 anos e mulheres até 21 anos também. Então você já tinha, né, toda uma normatização disso. E ainda aqui no Código... E aí aqui é só a regulamentação que depois vai acontecer na década de 1918, no ano de 1918, falando um pouquinho mais sobre o Código, né, Sanitário do Estado de São Paulo. Então também executar o serviço de higiene agressivo, ou seja, mesmo com força policial, você pode entrar nas casas privadas das famílias aí para fazer a demolição, para fazer a inspeção sanitária, alguns outros detalhes. Mais alguns outros detalhes, né, do serviço sanitário. Já a palavra menor começava a aparecer, né, com bastante força aqui nessas legislações. Menor analfabeta para criança menor, já linkando a questão do menor à classe trabalhadora. E como a gente vê aqui, no começo do século XIX, muito por conta do começo do século XX, muito por conta dessas legislações, né, que justificavam a perseguição e até a prisão de crianças, de pessoas que estavam indo contra, né? Você tinha uma grande população carcerária, quase metade da população carcerária nesse período era formada por aqui, gente, é importante até observar, né, que, como a gente está tentando mostrar, tem uma intervenção urbana, efetivamente, né, na cidade. Depois a gente tem uma intervenção social pelos códigos sanitários, código de postura. E nesse momento aqui ainda, vigia o código, a gente não tinha uma legislação especial da infância, né? Então, nesse momento, ainda vigia o Código Republicano, né, o Código Penal Republicano, que vai ser substituído pelo nosso atual, que é de 1940. E pelo Código Penal Republicano, o jovem, né, acima de 9 anos e até 17 anos que cometia qualquer crime, né, ou seja, crime, ele era encaminhado para a prisão normal. Então, você não Com os tinha ainda adultos. o estabelecimento, né, de Se o pessoal que está institutos. defendendo aí a redução da maioridade penal, É. devia olhar um pouco para a nossa Exato. história, que a gente já tem experiência nisso. Pelo Código Criminal do Império de 1830, era a partir dos 7 anos que essa criança respondia normalmente, né? Na verdade, ela recebia a chamada pena de cumplicidade, que era 2/3 da pena que caberia adulto. E em 1890, a gente ainda não tem o Código de Menores, é o Código Penal Republicano,
que é um código extremamente violento, né, com essa perseguição, com essa intervenção nessas famílias, né, na cultura, nas culturas tradicionais, né, então você tem a criação dos crimes de capoeira, crime de curandeirismo, que inclusive está até aí hoje, mendicidade, vadiagem, né, e dentro disso a disciplinamento do encaminhamento do dito menor, ou seja, acima de 9 anos cometia crime e ia para as cadeias. E aí aqui a gente tem uma tabela dessa intervenção, né, que de 1900 a 1915, né, ou seja, em 15 anos, cerca, tá vendo, de metade da população carcerária do estado de São Paulo era composta por menores. Tá? Então, menores aqui ainda seria a criança acima de 9 e menor de 17 anos. Sim. Então, tem um livro muito interessante de história das crianças no Brasil, organizado pela Mari Del Priori. E tem um trechinho que eu gostaria de ler para vocês sobre essa temática, que fala dos institutos disciplinares. Né? Foram criadas algumas instituições, então, para acolher essas crianças. Né? E olha só, por exigência não só do Código Penal instituído em 1890, como também pela pressão de juristas e autoridades policiais, e principalmente pelo grande crescimento da criminalidade apontado pelas estatísticas dos órgãos policiais, e o secretário da Justiça, Bento Bueno, elabora em 1902 a Lei 844, que autorizava o governo a fundar um instituto disciplinar e a colônia correcional. A colônia correcional destinaria-se ao enclausuramento e correção pelo trabalho dos vadios e vagabundos. Lembrando que, desde 1830, a lei da vadiagem está em vigor. Ou seja, quem não tem contrato de trabalho, quem não está trabalhando, é criminoso. Né? Então, a colônia correcional destinaria-se ao enclausuramento dos vadios e vagabundos condenados com base nos artigos 375, 399 e 400 do Código Penal. E o Instituto Disciplinar destinaria-se não só a todos os criminosos menores de 21 anos, como também aos pequenos mendigos, vadios, viciosos, abandonados, maiores de 9 e menores de 14 anos, que lá deveriam ficar até completarem 21 anos de idade. O ingresso dos jovens no Instituto Disciplinar dava-se sempre por sentença do juiz de direito, que determinava o tempo de permanência dos sentenciados. Na sua entrada, o menor era registrado em um livro de matrícula e depois sujeito a longo interrogatório, feito na maioria das vezes pelo próprio diretor. Em seguida, passava por um rigoroso exame médico, extraindo-se suas medidas antropométricas, todas as medidas do corpo, crânio, tórax, e tirando-lhe fotografia. Recebia, então, seu uniforme, pelo qual deveria zelar enquanto durasse sua estadia, sendo, então, encaminhado para a seção de que lhe fosse designada, de acordo com a sua robustez física e a aptidão. O Instituto dividia-se em 2 seções distintas e incomunicáveis, separando os jovens em 2 categorias, de acordo com os crimes cometidos e com as penas aplicadas. A primeira sessão recebia os maiores de 9 anos e menores de 14 que obraram com discernimento, ou seja, criminosos de acordo com o disposto no artigo 30 do Código Penal, além daqueles maiores de 14 processados por vadiagem, sempre em cumprimento da sentença expedida pelo juiz de direito. Na segunda sessão, recebia aqueles que não tivessem sido considerados criminosos, pequenos mendigos, vadios, viciosos, abandonados. Entre 9 e 14 anos, a ordem do chefe de polícia ou autoridade policial competente, após inquérito com testemunhas. Então, esse era só um pouco das instituições que vão sendo criadas também dentro dessa questão social. E esses são, né, os tais perigos e as ameaças aí do centro, que precisam, então, de uma intervenção do Estado. Né? Então, o Estado interviu efetivamente na cidade, né, em termos materiais, interviu na família, e aí agora a ideia da intervenção entre os jovens, né, ou seja, na legislação da infância. E aí, em virtude de tudo isso, né, a gente tem o coroamento, de certo modo, desse processo aí, com a edição desse decreto, né, que é o decreto aí 16272 de 1923, que é a primeira vez, Arthur da Silva Bernardes, né, diziam que ele não era presidente, que ele era delegado de polícia, né, mas é a primeira vez que é criado, então, o Tribunal de Menores. Né, então, você tem toda
uma discussão acerca da constituição da ideia de menoridade, e aí aqui é criado, com esse decreto, o Tribunal de Menores, e criado a categoria, no fundo, né, a inauguração aqui da longa e polissêmica carreira da palavra menor, né, que teoricamente só vai ter o seu fim aí, pelo menos formalmente, com o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Também E aí, só uma coisinha, Beto, também é de 23 que se funda a Liga Brasileira de Higiene Mental. Né? Então, se a gente tem de um lado a questão penal prisional e do outro lado também a questão manicomial. Né? Na questão do abandono, né, você já tem uma regulamentação das amas de leite, que era uma das formas de encaminhamento das crianças ditas abandonadas, né? Então ela tinha que ter cadernetinha com os antigos patrões, com o filho ao menos tendo 4 meses de idade, para ela poder alugar, né, o seu serviço como nutriz. Então, você começa a ter uma regulamentação, e aqui a gente tem a primeira regulamentação, efetivamente, relativa à questão da infância, né, ou seja, que inaugura esse período aí dos códigos menoristas, né. Esse é o que vai criar, efetivamente, o Tribunal de Menores no Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, e um ano depois, por uma lei, 2000, eu não lembro o número da lei aqui, vai criar o Tribunal de Menores aqui em São Paulo. Né? E aí o próprio decreto ele vai definir, então, quem que é esse menor. Então, perceba que o menor não é qualquer criança. Né? O menor é justamente o considerado abandonado e o delinquente, né? Termos da legislação. Então, não são todas as crianças que são menores. Menor é o que é considerado abandonado e delinquente. Né? Que a ideia agora é justamente matar a rua, né? Como diria, por exemplo, Le Corbusier, um dos... Né? E aí aqui toda a estrutura, como eu falei, do tribunal que é criado. Né? Então, hoje, as chamadas varas da infância e juventude, na verdade, inicialmente, criado no Distrito Federal, um juízo de menores para assistência, proteção, defesa, processo e julgamento, não de qualquer criança, mas dos menores considerados abandonados e delinquentes. E aí aqui a competência, de certo modo, de cada um desses atores do novo tribunal. Né? Então, ao juiz compete, né, inquirir, examinar estado físico, mental, moral, situação social, moral e econômica dos pais. Então, perceba que é uma legislação que intervém tanto nas ditas crianças, né, agora chamadas de menor, como também na família, né, nas famílias dessas crianças. Né. Aqui um pouco a composição do tribunal que estava sendo construído. Está surgindo, né? O ETJ, gente. Aqui a necessidade, inclusive, do médico psiquiatra, porque aqui você tem essa legislação com impacto muito grande da chamada criminologia positivista, né, que é uma perspectiva extremamente terrível, né, que tem a ideia de que o criminoso já nasce criminoso, né, de que os ditos menores, por exemplo, delinquentes ou abandonados, eles seguiriam uma certa predisposição hereditária, né, em relação, né, aos seus pais. Daí, portanto, a importância, inclusive, do médico psiquiatra, porque se entendia que o juiz não teria esse conhecimento da doença-crime e o médico psiquiatra, no caso, o ajudaria, né, nessa determinação. Não à toa, inclusive, a medida socioeducativa até hoje é indeterminada. É a medida de segurança. Né? A ideia é de que doença... Você não tem um tempo determinado, como a pena no direito penal, né, que você comete um crime de homicídio, é de 6 a 20 anos. No caso da infância, pena, né, a medida socioeducativa é indeterminada, que é o produto, na verdade, desse momento. Né? Aqui, ó, inclusive, olha lá, incumbe ao médico psiquiatra a investigação dos antecedentes hereditários, né, desse crime cometido por aquele jovem que estava ali na frente do juiz. Ou seja, se o jovem é delinquente, em termos da lei, né, ou seja, e esse comete termo crime, carrega nessa... ou é abandonado, é um jovem que desviou. E se ele desviou, ele tem algum problema, e é um problema geralmente genético, né, vem dos pais. Aquela coisa, né, a gente ouve até hoje, às vezes, assim, o pai cuidado com o menino porque o pai dele era alcoólatra. Né? O menino está bebendo muito, o pai dele era alcoólatra. Quer dizer, o vício do álcool, por exemplo, é um vício que se transmite de forma hereditária. Era o que está na base, de certo modo, desse primeira legislação. Ou seja, os critérios, né, para identificação são biológicos. Sim, né? Então, biológicos. é o biodeterminismo, nesse caso. Né? Então, é isso que a criminologia trouxe para a legislação da infância.
E aí aqui, né, os comissários de vigilância que tinham por fim justamente essa dita limpeza, efetivamente, dessas crianças que estavam na rua, né, ou seja, que viviam ali na rua, né. Então, aos comissários de vigilância cabe deter, apreender os menores abandonados e delinquentes. Você que estava lá no barzinho tomando uma Cuba Livre, chegava aquele comissário com o coletinho, ai, tá pegando os menores. E aqui algumas fotos do período, né, sempre está um pouquinho escuro aqui, mas você sempre vê as crianças, o grupo de crianças, né, os ditos menores aí na rua, né, nas ruas ali do centro da cidade, e aqui sempre um policial observando, vigiando esse grupo, né, chamado agora de delinquentes, que seriam os que cometiam crimes, ou abandonados, pelo menos os termos legais, né. Aqui também uma outra foto no bebedouro público, né, as crianças ali no bebedouro e o policial sempre vigilante com esse grupo que começa a representar, de certo modo, um perigo. E aí, gente, vem em 27, né, a gente tem a edição do que fica conhecido efetivamente, né, o chamado Código de Menores de 1927. Na verdade, né, você tem uma mera repetição, de certo modo, do decreto anterior, e aí se define de novo lá, o menor de um ou de outro sexo, abandonado ou delinquente. Então, menor não é qualquer criança, mas sim o abandonado e o delinquente. E uma vez, né, caracterizando abandonado e delinquente, o próprio código, se vocês observarem, vai definir, portanto, quais seriam as condições que caracterizariam os menores como abandonados, né, e quais as condições que caracterizariam ele como delinquentes. Então, se vocês observarem nas condições previstas na lei, praticamente todas as crianças brasileiras hoje serão menores. Né? Então, por exemplo, considera-se abandonados menores que não têm a habitação certa. Né? Quer dizer, a gente criminaliza a classe trabalhadora pela condição de toda uma miséria criminalização, que ela tá perceba, do filho dessa classe trabalhadora. Né? Então, quem mora, por exemplo, em ocupação é abandonado. Nesse momento, uma vez caracterizado como abandonado, ele podia sofrer a intervenção do Estado por meio do juiz de menores, e o juiz de menores mandar para o Instituto Disciplinar, mandar para a FEBEM. Então, eu não tenho casa, os meus pais não têm casa, eu não tenho casa, eu sou passivo, então, de ser encaminhado para a FEBEM. Não cometi crime algum. Qual foi o crime? Não ter casa. Né? É uma criminalização dessa pobreza. Né? Então, perceba que é basicamente, olha lá, nem meios de subsistência. E, na verdade, é pior, né? Porque aí, olha o inciso 2, aqueles que se encontrem eventualmente sem habitação certa, nem meios de subsistência. Então, por exemplo, hoje, nós temos 23 milhões de desempregados. Os filhos de todos esses empregados que, eventualmente, estão sem meios de subsistência, à luz desse código, são menores. Pode ir para a FEBEM. Pode ser abrigado. O juiz pode ir lá pegar a criança e levar para um abrigo, porque o pai e a mãe abandonou ou negligenciou. Além, né, dessas condições, que são claramente sociais, aí a gente tem a vadiagem, né, então quem que é abandonado? É o vadio, o mendigo e o libertino. Né? E aí ainda o código de menores vai no grau para definir o que é vadio. Então, agora, olha o que é vadio. Né? Vadio são os menores que vivem em casa dos pais ou tutor, porém se mostram refratários a receber instrução ou entregar-se a trabalho sério e útil, vagando habitualmente pelas ruas e logradouros públicos. Vadio. Mendigo são os menores que habitualmente pedem esmola. E libertinos, aqueles que, né, se entregam aí à prostituição no próprio domicílio ou na rua. Então, essas 3 categorias também são consideradas menores abandonados e, portanto, passíveis de intervenção do juiz. Né? Inclusive, é interessante observar que, no caso da legislação da infância, nem as garantias do direito penal ela tem. Porque, teoricamente, você tem alguns princípios fundamentais no direito penal, né, de que, por exemplo, você não pode transformar em crime o que é desvio de conduta. Então, por exemplo, eu posso não gostar de alguém que não toma banho, mas eu não posso transformar o não tomar banho em crime, encarcerar esse indivíduo por causa disso. Certo? Princípio da lesividade. O jovem, por exemplo, a gente vai ver que vai piorar, né? Código de Menores 79 vai falar meramente em desvio de conduta. Uma vez o jovem em desvio de conduta, ele é passivo de ser preso na FEBEM, na Fundação Casa, né, hoje. Ele é passível. Até 1990 era passível de ser. Hoje vai, né, mas formalmente não é mais.
Mas até 1990, formalmente na lei, um jovem com desvio de conduta poderia ser encarcerado. Isso aí é direito medieval. Isso aí não passou nem pela Revolução Francesa, nem pela legislação liberal da burguesia. Não foi implantado. No âmbito da infância, no nosso país, os jovens, as crianças e os adolescentes foram reconhecidos direitos da Revolução Francesa de 1789 e 1990. 1990. Até então, passava a piruinha aí da assistência recolhendo o jovem em situação de rua e levando para a FEBEM. Quer dizer, situação de rua agora é crime? Posso ficar encarcerado? Porque não vamos dizer que Fundação Casa não é cárcere, né? Penal é pena, pena é restrição de liberdade. Qualquer medida socioeducativa restringe a liberdade do indivíduo. Duvido que alguém aqui, por exemplo, gostaria de ficar em LA. LA é a liberdade assistida, né? A medida é uma das medidas, teoricamente, mais simples, mais tranquilas, né, do Estatuto. Mas duvido que alguém gostaria de dar conta da sua vida, por exemplo, para um educador, né, de forma obrigatória no LA. Então, isso é pena, gente. Isso é pena. Todavia, a gente ainda penaliza, todavia, não observa os direitos. Não observa os direitos dessas crianças, né? E aí, aqui, terrível, né? Aqui, no caso dos menores delinquentes, né? O menor delinquente, na época, era aquele que cometia crime ou contravenção penal. E aí você tem, inclusive, uma distinção, olha lá. Se o menor delinquente for abandonado, ele fica até 21 anos de idade, pode ficar até 21 anos de idade no Instituto Disciplinar. Se não for abandonado, no máximo, aí, pode ser entregue para a família ou, no máximo, 5 anos. Então, havia uma distinção, inclusive, das crianças no que diz respeito ao cumprimento da pena mesmo, né? Então, a pena era diferenciada dependendo da tua condição social. Só passando aqui... Opa, agora vamos lá.